Na sua jornada trabalhando com dados, saber plotar gráficos é importante, porque é algo recorrente. Meu nome é Daniel Romero e nesse vídeo faremos uma imersão na biblioteca mais utilizada para essa tarefa, a Matplotlib. Então eu vou aqui no Google Colab e no Google Colab eu vou criar um novo notebook, vou pôr um título, imersão com Matplotlib e para começar a gente vai importar logo a biblioteca. Port matplotlib.pyplot com alias de plt. Pyplot é um módulo da Matplotlib que significa Python plot. Feito o import, já podemos testar e ver o que acontece, né? Se eu plotar plt.plot, essa é a função da Matplotlib para plotagem de gráficos. Se eu executar, eu tenho esse retorno, que nada mais é do que uma figura. Se eu clicar com o botão direito do mouse, clicar em abrir imagem em nova aba, a gente pode ver a figura que foi plotada, né? Que foi gerada ali pela Matplotlib. Por algum motivo ele retorna esses colchetes em vazio, mas podem ser facilmente removidos com ponto e vírgula no final. Se eu executar outra vez, aqueles colchetes somem. Ou eu posso usar também a função plt.show. A maioria das vezes eu prefiro o ponto e vírgula. Dito isso, vamos adicionar alguns dados para nossa plotagem, fazer um gráfico. Então, plt.plot, eu vou passar uma lista de números, 2, 3, 4, 5, e a nossa função plot renderizou essa imagem, né? Se eu abrir novamente, verificar, agora sim eu tenho dados plotados na minha imagem. Então, esses dados iniciais geraram uma linha reta na nossa figura, na nossa plotagem. Dessa vez eu vou criar duas listas de números. Uma na variável x, vai de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5. E a outra vai representar o eixo y. E aí outra lista, 10, 20, 30, 40, 50. E agora, utilizando a função plot, plt.plot, eu posso passar os dois valores, a variável x e a variável y, exatamente no eixo x, representado aqui, e o y. E aí eu tenho a mesma plotagem de cima, só que agora com outros valores no eixo y. Antes eram valores escalares de 1.0 até 5.0, e agora, no eixo y, eu tenho essa minha lista aqui representada, valores de 10 a 50. Outra forma de plotagem muito comum com a Matplotlib é a plotagem orientada a objetos. Em vez da interface pyplot, que a gente usou até aqui, nesses primeiros dois exemplos, nós instanciamos cada objeto que compõe a nossa plotagem final. Por exemplo, a variável fig vai receber o objeto figure. Na variável ax, a gente vai definir que o objeto fig vai chamar a função chamada add_subplot. E embaixo teremos lá o plt.show para plotar. E aqui, ok, temos uma figura igual à inicial, quando a gente utilizou a interface pyplot com plt.plot. Aqui é um pouco diferente. Tem mais passos por trás. E é justamente nessas opções onde se torna possível configurar com mais detalhes o gráfico. Agora vamos plotar um gráfico com dados, né? Vou repetir isso aqui. Figure e subplot. E aqui o que vai ser diferente é, no nosso objeto ax, eu vou usar a função plot. E aí eu vou passar aquelas duas listas, x e y. E embaixo o show, para exibir o gráfico. E ao fazer isso, temos o mesmo gráfico gerado aqui em cima, utilizando a interface pyplot. Tem uma forma mais simples de se plotar orientado a objetos, utilizando a função subplots. Então, posso passar a variável fig e ax aqui, recebendo plt subplots. E embaixo, apenas chamar a função plot, x e y, aquelas duas listas de números, e em vez do plt.show, agora sim o ponto e vírgula.
Então, ok, continuou legível em 2 linhas, o que antes estava sendo feito em 4 linhas. Essa opção de plotagem orientada a objetos não é tão simples quanto a interface PyPlot, mas esse formato nos permite explorar muitas configurações do Matplotlib, que veremos daqui para frente. Trabalhar com essa opção orientada a objetos da Matplotlib requer um certo workflow. Então, a gente pode criar um workflow aqui comentado, né, sobre passo a passo de como utilizar a interface orientada a objetos da Matplotlib. Então, primeiro a gente importa a biblioteca. Então, faz lá o import matplotlib.pyplot.splt. E aí a gente prepara os dados, preparando os dados. Nessa etapa preparando os dados podem vir de uma lista, como a gente fez, né? X, 1, 2, 3, 4, 5. O Y que eu criei foi 10, 20, 30, 40, 50. Ou pode ser também de um data frame, como a gente vai ver mais na frente, ou de um banco de dados relacional, por exemplo. Eu posso definir aqui as configurações de um plot. E aí nessas configurações de um plot é justamente onde eu defino as primeiras características dele, fig.x, plt.subplots. E aí aqui começa as configurações do seu plot. Então, uma das características que você mais pode utilizar é o tamanho da figura. Então, fig size, para você determinar o tamanho do seu gráfico final. Vou criar ele bem exagerado aqui, 10 por 10. Aí nessa etapa do workflow eu posso plotar os dados, plotando os dados no gráfico, ou seja, na nossa figura, x.plot, e aí eu passo lá os dados do eixo x e do eixo y, que correspondem às variáveis com as respectivas listas. E eu também posso customizar o plot, né? Customizando o plot. E aí para esse objeto AX, aqui entra um recurso interessante, né? Que é a função set. E aí nessa função set, que é novidade, a gente tem vários parâmetros. Por exemplo, o título do gráfico. Então, exemplo de plot customizado. Posso adicionar um label para o eixo X. Então, X label. Vou chamar de eixo X. E o Y label, que é o label Y. Eixo Y. E por fim, eu já poderia botar aqui no final um ponto e vírgula, mas só para ficar registrado aqui no nosso workflow, exibindo o plot, o plt.show. A gente executar, diminuir aqui um pouco, a gente tem aí uma figura bem grande, 10 por 10, com um plot customizado, né? Com título, com os labels dos respectivos eixos. Esse workflow é um bom ponto de partida para a gente começar a customizar plots mais complexos. Agora que a gente já viu essa pequena introdução sobre a Matplotlib, podemos avançar e ver os gráficos mais utilizados. Eu vou gerar alguns dados aleatórios com NumPy, import NumPy as NP. E aí o NumPy me fornece uma função chamada linspace, onde ele me retorna um conjunto de números intervalados. Então eu tenho o start, vai começar em 0, vai até 10, num range de 100. Então se eu pegar os 10 primeiros, a gente vai ter uma amostra do que é que o linspace está fazendo. Conjunto de números escalares, de ponto flutuante. Ele começa ali em 0, cravado, e vai 0.1, 0.2, 0.3, até chegar em 10. Ponto alguma coisa, ou 10.0. Só que ele vai crescendo de 10 em 10. Se você não conhece nada de NumPy e quer ver um vídeo sobre, deixa aí nos comentários. Bom, voltando aos gráficos, o nosso primeiro gráfico aqui da lista é o de linha. Vou chamar ele aqui gráfico de linha, vou deixar aí no comentário. fig.x, plt subplots. Por padrão, se a gente não configura nada na Matplotlib, esse vai ser o tipo de gráfico que vai ser plotado. Então, a xplot, vou passar os valores de x e x elevado ao quadrado. Então, no eixo x, ele vai ter esses dados, esses valores escalares, e no y também vai ser esses mesmos valores, só que elevado a 2. Então, como eu disse, por padrão, esse vai ser o tipo de gráfico, um gráfico de linha. Outro tipo de gráfico bastante usado é o scatter, ou gráfico de dispersão. Então, posso plotar ele da mesma maneira, fig.x, subplots. E agora, em vez de .plot, eu ponho .scatter. E aqui eu vou passar x também. E em vez de x ao quadrado, vou botar algo diferente. Vou utilizar o seno
de x. Então o gráfico de dispersão ele lembra um pouco o gráfico de linhas, mas é representado por pontos. Nosso próximo gráfico é o de barras. Então eu vou criar um dicionário, produtos, e aí eu vou ter pão, a gente usar como os dados, né? Valor 10, leite custa 8 e sorvete custa 12. E agora a gente pode plotar isso. Figa x, subplots. E agora a função para plotar o gráfico de barras, aqui no AX, se chama bar. E agora eu posso passar os valores para os eixos x e y. Então no x eu posso passar o nome do meu dicionário, produtos, pegando somente as chaves, .keys, e no eixo x ele vai plotar o nome dos produtos, enquanto que no y, produtos, values. Ele vai plotar exatamente os valores de cada produto. E para esse gráfico de barras, a gente vai fazer uma configuraçãozinha diferente, incrementar com o título. Então, vou chamar aqui lista de produtos. E no ylabel, eu vou colocar preço. E assim nós temos o gráfico de barras plotado, com o título, o nome dos produtos e o preço. Por padrão, o gráfico de barras, quando utilizar essa opção .bar, sempre vai plotar as barras verticalmente. Para plotar essas barras na horizontal, poderia utilizar figa x, plt.subplots, ou bar h, ou barra horizontal, bar h. E eu posso passar como uma lista produtos.keys, as chaves, e produtos.values, os valores. E agora eu tenho um gráfico de barras na horizontal. Outro gráfico interessante da gente conhecer é o histograma. Para o exemplo do histograma, a gente vai utilizar o NumPy novamente, utilizando a função handle, handn. Vou ter números randômicos, é uma distribuição normal. Vou pegar um exemplo aqui de 1000 números. E aí podemos ir para o plot. Figa x, plt.subplots, x.ist para plotar o histograma. E aí eu passo os nossos dados. Assim aqui está faltando, ó, uma atribuição. E aqui no histograma é possível perceber uma leve curva, indicando uma certa normalidade nesses dados. Esse conhecimento estatístico fica para outro vídeo. Vamos focar nos gráficos. Ok, até aqui a gente está usando bastante essa função subplots, mas agora a gente vai começar a explorar um pouco mais dos recursos dessa função. Vou marcar aqui subplots. Nessa primeira opção eu vou plotar os gráficos em cada eixo, ou na linguagem da Matplotlib, em cada axis. Então fig, em vez de passar já a variável ax, a gente vai passar ax1, ax2 e aqui ax3, ax4. Então a gente vai plotar 4 gráficos. plt.subplots. E aqui dentro de subplots, agora é possível passar parâmetros. nrows, ou número de linhas, vou botar 2. Número de colunas, ncols, vai ser igual a 2 também. Então vão ser 2 linhas por 2 colunas. E o tamanho da nossa figura, vou botar 10 por 5. Vou botar um pouco menor em comparação àquela última de 10 por 10, né? Ficou muito grande. E aí no ax1.plot, a gente vai fazer lá o nosso gráfico de linhas. Então x, vou pegar x e dividir por 2 no eixo y. No ax2 vai ser uma scatterplot. Aí eu vou pegar alguma coisa com NumPy, random.random. Então vou pegar números aleatórios, uma amostragem de 10 no eixo x e também no eixo y, para scatterplot. Um ax3 vai ser um gráfico de barras. A gente pode pegar lá dos produtos, aquele exemplo lá dos produtos, .keys e produtos.values. E no ax4, o nosso histograma. E aí a mesma coisa, np.random.randn sample de 1000. Veremos agora o poder dos subplots. Então, se eu abrir aqui a imagem em uma nova aba, então plotamos uma única figura com 4 subplots. Existe uma segunda opção de plotagem, que é utilizando o índice de posicionamento de cada subplot. Veremos agora um rápido exemplo. Fig ax, então já voltou lá para aquela forma inicial, plt.subplots, aí aqui nrows 2, ncols
2 também, 2 linhas, 2 colunas, o tamanho da figura, fig size 10 por 5 e vou copiar aqui. Para cada plotagem no AX, a gente ajusta o índice, posicionando o plot. No caso, o gráfico de linhas vai ficar em 0, 0, ou seja, na linha 0, coluna 0, nessa posição inicial. O scatter vai ficar em 0, 1. O gráfico de barras em 1, 0. E o histograma em 1, 1. Se eu plotar, temos o mesmo resultado. Particularmente, eu prefiro a primeira forma, porque eu sempre me confundo com os índices. Antes de prosseguir com a Matplotlib e plotar gráficos utilizando data frames, ou seja, pegando ali do Pandas, a gente pode ver também umas funções de plotagem do próprio Pandas. Então eu vou importar Pandas, vou criar um data frame chamado ali de df pd.readcsv e eu posso passar a URL direta do meu CSV. Então aqui eu tenho aquele data frame do vídeo de Pandas com a tabela de venda de veículos. Então se eu quiser plotar com Pandas, eu posso pegar df.plot, e aí no eixo X eu ponho fabricante e no eixo Y quilometragem. E aqui eu tenho um gráfico de linhas que não compara absolutamente nada. Então aqui na função plot eu posso utilizar o parâmetro kind e dizer que tipo de gráfico eu quero plotar. Então aqui para o Pandas eu vou usar o gráfico de barras, porque nesse caso faz mais sentido, já que eu quero comparar a quilometragem rodada por cada fabricante. E o gráfico de barras mostra isso melhor do que o de linhas. Um outro exemplo, dessa vez utilizando o histograma, seria eu selecionar uma coluna, no caso quilometragem, ponto plot. E aí no ponto plot eu diria o tipo do gráfico, seja kind, hist ou histograma. E aqui no histograma dá para perceber que existe uma concentração entre os 25.000 e 100.000 quilômetros e duas exceções, né, ou 2 pontos fora da curva, acima dos 150.000 e acima dos 200.000. Então, aproveitando que a gente já importou o Pandas, podemos utilizar agora um dataset maior. Podemos utilizar esse dataset de doenças cardíacas porque ele contém muitas linhas e colunas. E fica interessante para a gente ver isso nos plots. Vou criar aqui uma marcação, plots customizados, criar aqui um data frame, pd.readcsv. Eu não vou baixar o CSV, vou apenas ler dessa URL, só para a gente ver uma amostra. Então aqui eu tenho vários dados, incluindo a idade dos pacientes, sexo, colesterol, frequência cardíaca e muitas outras colunas. Então a gente pode fazer um filtro chamado mais de 50 e nesse filtro nós vamos separar somente os pacientes acima de 50 anos. Então df age com mais de 50 e fazer um plot. Fig ax plt.subplots fig size, fazer esse gráfico 10 por 6 e aí com base nos dados mais de 50.plot, ou seja, com base no nosso filtro. Vou dizer que o tipo é scatter. E aqui eu estou juntando as coisas, né? Estou juntando a plotagem do Pandas com a plotagem do Matplotlib. No eixo X eu tenho a idade, no eixo Y eu tenho o colesterol. E o axis é o próprio axis. Vou ver qual é o resultado disso. Já temos alguma coisa, mas ainda está bem confuso esse gráfico. Para ficar menos confuso, a gente pode adicionar algumas coisas. Primeiro, a função setXlim, que é para a gente determinar aqui no eixo X, onde ele está indo de 50 até 75, a gente vai botar de 50 até 100 o limite de idade. Só que eu não quero 50 colado aqui no marco 0. Eu quero ele um pouco mais afastado. Então, para isso, eu vou dizer que no marco 0 começa em 45 e ele vai até 100. Vou ver agora. Melhorou. E aí só de ajustar isso, esse limite no eixo X, os pontos já ficaram mais acumulados na região entre 50 e 70. Visivelmente melhor. Mas ainda está faltando alguma coisa. Se a gente olhar aqui o data frame, ele tem uma coluna chamada target. Essa coluna indica se o paciente, com base nesses dados, se ele tem propensão a ter uma doença cardíaca ou não. 1 para positivo, 0 em caso negativo. Então aqui nas configurações do plot, eu posso utilizar o parâmetro C e passar essa variável target. Para que funciona isso? Essa função C vai gerar uma escala
aqui na lateral, que vai de 0.0 até 1.0, indicando se o paciente tem propensão à doença cardíaca ou não. E aí o gráfico mudou de cor, né? Ficou preto e branco agora. Mas a nossa escala aqui de cinza indica, né, que as bolinhas mais claras indicam que o paciente não tem propensão à doença cardíaca. E as mais escuras indicam que ele tem um risco alto de uma doença cardíaca. Ok, nesse plot a gente usou uma mistura de configurações da Matplotlib, orientada a objetos, e um pouco de plot da função lá de plot do Pandas, né? Então, para o nosso próximo gráfico, vai ser 100% Matplotlib. Fig, ax, plt.subplots, e aí eu vou determinar o tamanho da figura, fig size, igual a 10 por 6, e aqui nós teremos eu vou criar uma variável chamada scatter, porque esse gráfico que a gente está plotando aqui é um scatter plot. Então agora sim, ax.scatter, do jeito Matplotlib, como dados lá para o eixo x, nós temos a idade, e ele vai pegar lá do dataframe, mais de 50 daquele nosso filtro, e eu passo a idade, age. Para o eixo y, mais de 50 colesterol. E para a nossa escala de cores, a gente vai utilizar o target. Só isso já dá para ver como o gráfico vai ficar. Ok? Já dá para dar uma ideia. Então, a gente vai setar agora título, o X-Label e o Y-Label. Então, título, doença cardíaca em níveis de colesterol. No eixo X, a idade. E no Y, o nome colesterol, que é o indicador de colesterol aqui, né? Pela faixa etária. Temos agora o título, os labels, para a idade e para o colesterol. Faltou uma legenda, né? Para essas cores. Então, para a legenda, para o objeto axis ou AX, nós temos o legend. E aí, utilizando a opção asterisco scatter.legend elements, ou seja, adicionando a legenda para os elementos do gráfico, de scatterplot no caso. Eu não sei porque a sintaxe é assim, eu achei horrível, só vi na documentação. E aí eu posso botar um título para a legenda, chamar de alvo. E agora sim, temos uma legenda onde as bolinhas roxas indicam que o paciente não tem doença cardíaca, não é um possível alvo, e as amarelas, infelizmente, a pessoa tem uma doença cardíaca. Olhando o gráfico, é possível perceber que as bolinhas estão concentradas em níveis de colesterol entre 200 e 300. E se a gente tracejar uma linha horizontal no gráfico, bem na média dos níveis de colesterol, de acordo com a distribuição das bolinhas. A gente pode alterar o gráfico e utilizar a opção AXH Line ou Axis Horizontal Line, uma linha horizontal aí no nosso gráfico. Então, eu vou pegar os dados lá daquele filtro, mais de 50, a gente vai pegar lá o colesterol e vai calcular a média, mean, método mean do Pandas. Além disso, a gente pode definir o estilo dessa linha. Então, line style igual traço a traço, ou seja, uma linha tracejada. Vamos ver o resultado. E agora a gente tem uma linha tracejada bem na média da concentração de colesterol, de acordo com a distribuição dos pacientes. E agora que tal adicionar mais um gráfico a esse gráfico já existente? Por exemplo, aqui nós temos a distribuição de casos de doenças cardíacas de acordo com os níveis de colesterol. A gente pode criar outro plot para exibir os níveis máximos de frequência cardíaca. Então, vou criar outro plot, dessa vez AX0 e AX1. Vão ser dois plots, subplots, e aí nas configurações de subplots, número de linhas em rows vai ser 2, número de colunas vai ser 1, ou seja, uma única coluna, um gráfico acima do outro. Fig size, a gente vai fazer um gráfico maior, então 10 por 10. Scatter, para o nosso gráfico de superior, vai ser exatamente esse aqui. Eu vou pegar esses dados, que não muda nada. Então, ok, a idade, o colesterol e se é um alvo ou não ali para a legenda, né? Ou melhor, para separação de cores. Para as configurações de título também. Então, aqui é a X0, temos ali o título e os labels. Vou adicionar também a legenda, a X0 e a linha tracejada na média do colesterol, também a X0. Agora eu preciso adicionar o gráfico no outro eixo, ou o outro plot. Então, scatter vai se chamar AX1, mesmo filtro. A única mudança é no eixo Y, e a gente vai passar os dados da coluna da frequência máxima cardíaca, Taulac. Mesmo filtro, das cores, e aí para o nosso título, doença cardíaca e níveis máximos de frequência cardíaca. X-Label, idade, Y-Label, frequência cardíaca máxima. E aqui teremos legenda, também marcada pelo alvo,
e uma linha horizontal, dessa vez filtrada pela frequência máxima cardíaca. Vamos ver o resultado. E agora a gente tem dois plots na mesma figura, um com a frequência máxima cardíaca e o outro baseado no colesterol, ambos com suas respectivas médias, demarcadas pela linha horizontal. E aí aqui tem pequenos incrementos que a gente pode fazer. Por exemplo, Fix Subtitle, para poder plotar um título para a nossa figura como um todo. Então vou chamar de Análise de Doenças Cardíacas. E nessas configurações eu posso também determinar o tamanho da fonte. Então, font size, eu vou botar algo maior, 16. Também vou destacar em negrito. Font weight como bold. Que a nossa figura agora recebe um título bem destacado. Se a gente olhar a imagem como um todo, esse seria o resultado de uma imagem para ser exibida em um relatório. E aí tem alguns detalhes que a gente pode aperfeiçoar aqui no gráfico. Por exemplo, o eixo X. Se a gente olhar, aqui tem idade e aqui tem idade. Ambos têm o mesmo filtro, ou seja, idade acima de 50. Então, nada mais justo do que os dois plots compartilharem o mesmo eixo. Essa opção pode ser ajustada aqui em subplots. Então, depois do número de colunas, eu vou adicionar Share X, ou compartilhe o eixo X, e vou ativar isso como True. E aí, ó, os valores de idade do plot de colesterol sumiram, já que eles estão sendo exibidos no plot de frequência cardíaca, são os mesmos valores para os dois gráficos. Um outro ajuste que a gente pode fazer ainda no eixo X, se pegarmos o plot a x0, a gente pode adicionar x0.set xlimit, pode adicionar um limite de 50 até 80 anos. Aquele limite de idades para se mostrar no eixo X, né? Então, de 50 até 80 anos. E a gente pode adicionar o mesmo limite para o eixo Y, que não é compartilhado, aqui no gráfico da frequência máxima cardíaca, porque ele vai de 80 até 200 no máximo. Mas nós temos um pontinho aqui em uma região abaixo dos 80. Essa escala pode ser feita aqui junto com os labels e o título. Y-limit igual... E eu posso passar 60 até 200 no máximo. Pronto, agora dá para ter uma ideia melhor de onde esse pontinho aqui estava marcando, né? Entre 60 e 80, ele está quase 65, talvez 70 batimentos. E outra coisa também que dá para corrigir é esse label da idade, que não faz mais sentido ele continuar aqui, né? Já que ambos compartilham o mesmo eixo. A gente pode vir aqui no AX0 e remover o X-Label. E uma última configuração que a gente pode fazer é no estilo de cores do gráfico. Então, vou copiar tudo isso aqui para gerar um novo gráfico. Isso aqui vai ficar mantido como referência. E na primeira linha, pode usar aqui a opção Style Use da Matplotlib. plt.styleuse, que eu posso escolher um estilo para o meu gráfico. Então, dos que eu testei, eu mais gostei foi o Seaborn White Grid. E aí o nosso gráfico ficou todo bagunçado, né? Mas é fácil corrigir isso. Então agora a gente pode customizar as cores. Aqui, na minha função de scatter, do eixo 0, ou do AX0, eu tenho a opção chamada CMap, ou Color Map, o mapa de cores. Eu vou utilizar a opção Winter. Vou fazer a mesma coisa para o 1, para o AX1, CMap Winter. Bem melhor. Mas essas linhas tracejadas em azul não combinam muito, né? Então aqui no Line Style, eu posso passar a opção Color igual a Red, ou de forma abreviada somente R de Red. A mesma coisa no AX1. E assim a gente conclui com um gráfico mega customizado. E se você estiver se perguntando se tem que usar Matplotlib todas as vezes, não. Que tem opções bem mais compactas, bem mais simples de se configurar. Por exemplo, a Seaborn, que provavelmente veremos em outros vídeos. Mas é interessante saber como utilizar e como personalizar gráficos com a Matplotlib. Bem, eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Fui!